Pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Também quero agradecer a presença do Breno também. Vamos dar início à entrevista coletiva com o goleiro Breno. Por enquanto, a gente vai fazer uma pergunta para cada repórter, tá? Obrigada. Boa tarde, Breno. Boa tarde. Wesley Lopes, Rádio Clube, Fute Nordeste. Breno, no último jogo diante do Juventude, 3 detalhes muito importantes ocorreram nesse jogo. Primeiro pênalti defendido do Fortaleza na competição, a primeira virada e a primeira vitória fora de casa. De que forma todos esses ingredientes positivos podem estar contagiando vocês, o grupo, para essa sequência agora importante que o Fortaleza tem dentro do Campeonato Brasileiro? Eu acho que é importante demais, né? Essas três pontos que tu trouxe, a gente não tinha acontecido ainda no campeonato, né? Eu acho que era uma cobrança nossa que se a gente quisesse melhorar, evoluir, sair dessa situação, a gente precisava trazer ponto fora de casa. Então, começou na última rodada, graças a Deus conseguimos essa virada, que foi importantíssima para nós. E agora temos que dar sequência nesse trabalho aí, continuar fazendo o máximo de pontos que a gente conseguir para tirar o Fortaleza dessa situação. Boa tarde, Breno. Anderson Azevedo, do Futebolês. Você foi contratado já pensando, claro, além de ser um atleta à altura para substituir o João Ricardo, numa possível transição, já que o contrato dele termina no ano que vem, a expectativa dele poder se aposentar ou não, mas agora você quer essa oportunidade com a cirurgia que ele vai fazer devido a essa tendinite no ombro. Como é que tem sido a sua conversa com ele? Como é que você enxerga essa oportunidade? E também a disputa com os outros goleiros, né? Já que, por incrível que pareça, você tem hoje 100% de aproveitamento em relação a pênaltis, né? 2 cobranças, 2 defesas, não foi vazado ainda. Sua defesa foi importantíssima contra o Juventude, ajudou demais nessa vitória. E essa situação que cai para você, como é que você enxerga isso e o que é que você já conversou com o João Ricardo também em relação a esse problema no ombro dele? Pois é, em primeiro lugar, a gente fica triste, né? Eu e o grupo como um todo, pela lesão do João. A gente nunca quer que um atleta passe por isso, né? É um momento muito difícil, mas eu tenho conversado com ele bastante, tenho perguntado como ele está, tenho desejado força nessa recuperação dele. Sei e oro para que dê tudo certo, para que a cirurgia seja um sucesso e que ele se recupere muito bem e volte quanto antes. E quanto a mim, eu tenho me preparado da mesma forma como foi na minha carreira toda, eu tenho feito o meu trabalho diariamente. Sempre trabalhei para que, caso houvesse uma oportunidade, eu estivesse preparado. E graças a Deus as coisas têm acontecido individualmente e a gente trabalha muito para que aconteçam coletivamente também, para a gente conseguir sair dessa situação. Breno, boa tarde. Micaele, Nordeste Liga. Infelizmente, a gente está numa situação um pouco complicada, né? E com essa situação do João Ricardo, desejamos toda força para ele, né? Tanto uma triste notícia para o torcedor, como também para o elenco, né? Mas como você se sente, né? Passando total confiança para a torcida? Para mim, eu fico muito feliz, né? Eu acho que uma das funções do goleiro dentro do campo é transmitir segurança, né? Seja para a equipe, seja para o treinador, seja para o torcedor. E como eu disse, eu continuo fazendo o meu trabalho, dando o meu máximo todos os dias para que eu esteja à altura de representar a camisa do Fortaleza dentro de campo. Oi, Breno, boa tarde, tudo bem? Perdão. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Quando foi a sua apresentação aqui, né, você foi uma das contratações que veio no início da temporada, com um contrato estendido, já sabendo que vinha para ocupar a posição de segundo goleiro. E aí, quando surgiu a primeira oportunidade, que ali já assumiu a titularidade, você se lesionou também junto do João Ricardo, ali no Clássico Rei. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de que você chegou para saber que seria o segundo goleiro, teve essa lesão na primeira oportunidade, e aí retorna de lesão, volta. Infelizmente, sem João Ricardo, você tem essa chance de, mais uma vez, assumir essa titularidade num clube em que contratou você justamente para isso, para ser um critério de crescimento de carreira, para que o Fortaleza preparasse justamente para ganhar, de certa forma, a sua confiança profissional também, para você amadurecer enquanto profissional, mas também o clube enxergando esse potencial em você. Uhum. Para mim é muito importante. Eu sempre, como tu disse, eu cheguei sabendo da condição que eu ocuparia, né?
mas também sempre trabalhei para estar pronto, caso houvesse uma oportunidade, e a oportunidade chegou. Eu, como cristão, eu creio que Deus tem o tempo certo para todas as coisas, então o tempo é agora, e eu continuo trabalhando e fazendo o meu melhor todos os dias para representar bem a camisa do Fortaleza. Boa tarde, Breno. Ingrid Machado, canal da Guigui. Parabéns pelo jogo, pela sua defesa de pênalti. Passou muita confiança para o grupo. Acho que o contexto do jogo mudou muito a partir da sua defesa. Mas eu queria perguntar sobre a questão do ambiente em si, porque o Fortaleza consegue vencer o Sport, e aí muda todo um ambiente em relação à empolgação do torcedor também. 35 mil pessoas contra o São Paulo, acaba que o time é derrotado em casa e derrotado com uma postura que não agradou a ninguém. Acredito que a vocês também não. E contra o Juventude já foi um contexto diferente. Um jogo que apresentou adversidades, o time precisou se superar e conseguiu se superar. O que esse jogo do Juventude, Breno, ensina para vocês também em relação a essa mudança de postura que o Fortaleza precisa ter ao longo desse restante campeonato para conseguir o objetivo de sair da zona de rebaixamento? Ensina que a gente precisa ter, agora em todos os jogos, a postura que nós tivemos no segundo tempo, né? Mostra a nossa capacidade enquanto grupo, mostra a nossa qualidade também coletiva. Então, acho que a gente tem que ter como exemplo esse segundo tempo que a gente fez lá contra o Juventude, que conseguimos encaixar bem, neutralizar a equipe adversária e fazer... Os 2 gols foram necessários para a gente trazer os 3 pontos, né? Então, acho que a gente tem que ter como exemplo e como motivação nos próximos jogos esse segundo tempo que a gente fez, que mostra que a gente tem capacidade de fazer nessas próximas partidas. Boa tarde, Breno. Gabriel Caldas, TV Editora Dinâmica. Breno, a gente sabe que o Fortaleza está na corda bamba e hoje vocês precisam estar mentalmente focados. Como é que você tem feito esse trabalho mental, já pensando numa sequência pesada que o Fortaleza vai ter daqui para frente? Boa tarde. A gente tem esse foco jogo a jogo agora. Na situação que a gente está, a gente precisa olhar, precisa focar 100% das nossas energias no próximo adversário. E depois do Vasco, nós teremos o Cruzeiro, e assim a gente vai focando nossas energias 100% na próxima partida. A gente tem feito, né, além do trabalho de campo, como tu citou, o trabalho mental, a gente está com o nosso novo psicólogo, posso dizer assim, que é o Eric, que ele tem trabalhado com a gente, esse aspecto de confiança, de motivação, e eu creio que tem feito diferença tanto para mim quanto para os outros atletas. Tem sido um trabalho muito bom, muito legal que ele tem feito, e enfim, acho que a gente tem que, como eu disse, focar partida a partida para conseguir os pontos que a gente precisa para sair dessa situação. Breno, boa tarde. Ian Laurinho, do Jogado, Diário Nordeste. Eu queria perguntar, Breno, ainda em relação à tua defesa, importantíssima para a vitória do Fortaleza. Teve alguma preparação antes do pênalti? Se tu conversou com algum outro companheiro? Como é que tu se preparou para esse momento tão importante para o Tricolor? Valeu. Boa tarde. A gente sempre recebe o material, né, com relação a pênaltis do nosso CIFEC. E eu sempre estudo e procuro entender ali como é que fazem os batedores e passada, enfim, canto que normalmente bate. Mas ali, especial naquele momento, eu fui pelo meu feeling mesmo. Eu achei melhor eu tentar ler um pouco do corpo dele para ver em qual canto ele bateria, e graças a Deus pude ser feliz ali e fazer a defesa. Breno, boa tarde. Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN. Antes da pergunta, vou fazer algumas colocações. Sempre que entrevista um goleiro, é diferente um goleiro. Porque o goleiro é uma posição diferenciada. Até o uniforme é diferente dos outros, né? O uniforme é diferente dos outros, tem várias cores. É um local que, às vezes, 50% dos gramados não tem nem grama. Não é isso? Para completar, o jogador chuta até um tal de morrinho artilheiro, que atrapalha o goleiro. O goleiro é o primeiro que chega a treinar. O goleiro, para colocar o uniforme, demora mais do que os outros, porque é tanta coisa, né? Verdade. E o último também a sair dos treinos. É uma posição diferenciada. É tão diferenciada, não existe dia do zagueiro, do lateral, do volante, do meia, nem do atacante. Mas existe o dia do goleiro. Verdade. Você sabe disso, né? Claro. É dia 26 de abril. Você sabe por que é essa data?
Não sei. Sabe? Eu vou lhe explicar. Existia, ele faleceu, nos deixou agora em abril de 2025, goleiro Manga. Manga nasceu em Recife no dia 26 de abril de 1937. Morreu agora em abril aos 88 anos. Era Ailton Correia de Arruda, Manga. Começou no esporte, teve no Internacional e também teve uma passagem pelo Grêmio, uma equipe que você atuou. Por que você escolheu ser goleiro? Porque você tem uma altura boa para ser atacante, né? E atacante até financeiramente ganha mais do que goleiro, viu, Breno? Não é isso? É verdade. E para completar, o atacante ele pode perder 10 gols na partida. Se ele fizer um, todo mundo esquece os 9 gols perdidos. O goleiro, se ele fizer 10 defesas, se errar na 11ª, vão se lembrar do erro. E por falar em goleiro, um dos seus treinadores atuais teve uma defesa que ficou na história. Em 2004, Fortaleza estava na Série B. Teve um jogo Avaí e Fortaleza na ressacada, 2004. O goleiro era o Bosco. Bosco Chaves, o seu treinador. Ele fez uma defesa, aliás, foram 3, no lance seguido. E o jogo foi 0-0. Fortaleza tinha 3% para subir e subiu aqui, vencendo o Avaí 2-0. Naquela ocasião, o seu atual treinador de goleiro, o Bosco, foi um dos pilares pela subida do Fortaleza em 2004. Pela essa defesa que ficou histórica lá na ressacada. Foram 3 defesas seguidas no mesmo lance. E teve o outro goleiro, que você também conhece bem, que é o coordenador de esporte do Fortaleza, que é o Marcelo Boeck. Fortaleza estava na Série C, 2017. Era mata-mata com Tupi de Juiz de Fora. Aqui foi 2-0. Lá perdeu de 1-0. Mas mesmo assim o Fortaleza subiu para a Série B, que chegou o Rogério Ceni e subiu o time para a Série A, que está até hoje. O Boeck, naquela ocasião lá em Juiz de Fora, fez uma defesa espetacular. O time perdeu, mas subiu. Por que você escolheu ser goleiro? Olha, eu acho que... Dá uma resposta poética. Eu acho que ninguém escolhe ser goleiro. Eu acho que é a posição ali que escolhe quem ela quer. Eu acho que quem é goleiro vai entender o que eu estou dizendo. Que é um amor assim pela posição, de que tu se encaixa ali, tu percebe o quanto a posição é bonita, é difícil, muito difícil, mas é muito bonita e exige bastante responsabilidade. Mas eu acho que acho que ninguém escolhe ser goleiro. Eu acho que tu começa jogando ali e daí tu começa, eu creio, né, que a maioria começa na linha, né, buscando fazer gol, igual tu disse. Mas depois, devido às circunstâncias ali da vida, um pouco de qualidade, não sei, com os pés, talvez, mas tu vai indo cada vez mais para trás, daí chega no gol, tu se apaixona e não sai mais. Então eu acho que se eu pudesse definir a minha escolha por ser goleiro, seria assim. Um dia faltou goleiro no treino, e aí eu sempre fui maior que todo mundo e fui pro gol, gostei, nunca mais saí. Eu era pequenininho, tinha, não sei, 9 anos, 8, em Sorocaba, minha cidade, né, interior de São Paulo. E comigo foi assim. Eu acho que eu não escolhi, mas devido às circunstâncias ali, acabei indo e nunca mais saí. Breno, o Fortaleza estava precisando de resultados, já conseguiu 3 vitórias sob o comando do Palermo, mas eu acho que agora está faltando uma sequência, né? Todo mundo pensa, o Fortaleza agora vai engatar, vai conseguir essa sequência. E essa sequência de vitórias não chega. Para esse jogo contra o Vasco, o Fortaleza pode engatar a segunda vitória em sequência. Vocês acham que está faltando isso também para o elenco? Uma sequência de resultados positivos para vocês se firmarem e disserem, não, agora sim, agora o time vai conseguir sair desse atoleiro, porque ganhar é bom, mas não está sendo ainda o suficiente e necessário para tirar o time da zona de rebaixamento. Sim, sem dúvida, né? Uma sequência de vitória traz mais confiança para todos e é o que a gente busca, né? É o que a gente busca no nosso trabalho diariamente. Então, como eu disse, a gente busca focar as nossas energias no próximo adversário e a gente sabe da necessidade que a gente tem de engatar uma sequência de vitórias assim, que será de suma importância assim, para nós, e o nosso foco é esse, focar no próximo adversário e em vencer quem vier pela frente. Breno, com esse foco no jogo contra o Vasco, né, agora que acontece essa semana, queria saber como é que foi esses últimos dias, já que foram dias mais extensos para o Fortaleza poder treinar,
focar mais nesse jogo, pensar em conquistar esses 3 pontos e, se matematicamente tudo funcionar em relação aos adversários, ficar um ponto de sair do Z4. Sim. E o jogo que acontece em seguida é justamente no dia do aniversário do clube. Como é que fica esse peso de responsabilidade para vocês, sabendo que vocês vivem cada partida, mas simbolizando que a saída do Z4 está mais próxima? É isso que nos motiva, né? É isso que devido às circunstâncias desse ano, eu acho que o nosso objetivo maior, sem dúvida nenhuma, é permanecer na Série A. Então, o nosso trabalho tem sido focado agora no Vasco, a gente tem sido focado em aprimorar aquilo que a gente faz bem, também corrigir as nossas deficiências para chegar no jogo contra o Vasco 100% e fazer um grande jogo e conquistar uma grande vitória na nossa casa. Vamos para a última. Breno, a próxima sequência do Fortaleza, ela vai ser bem complicada. O Fortaleza vai pegar o Vasco em casa e depois uma sequência de Cruzeiro, Flamengo, que são 2 times que estão na ponta da tabela. Depois o Santos, que é um adversário direto hoje também. E depois tem o Clássico Rei. Levando em consideração que o Fortaleza diminuiu novamente a distância e pode diminuir ainda mais no jogo dessa quarta-feira, como que fica essa questão da pressão, Breno, para essa partida contra o Vasco, levando em consideração a dificuldade dos jogos que vão acontecer em sequência e o Fortaleza que ficou naquele agora vai, mas não conseguiu emendar ainda essa sequência de vitórias e agora vai ter uma nova oportunidade? Na verdade, eu acho que a pressão ela sempre existe, né? Quando se está num grande clube, jogando uma grande competição. Mas a gente tem que se apegar na nossa capacidade, na nossa qualidade individual e enquanto grupo, e que a gente tem total capacidade de fazer os nossos resultados, os pontos que a gente precisa e sair dessa situação, e independente de adversário, até porque Série A não tem nenhum jogo fácil, não tem nenhum adversário ruim. Então a gente tem que focar na nossa capacidade, na nossa qualidade, porque a gente tem total condição de sair de onde a gente está. Finalizamos a entrevista coletiva, Breno. Muito obrigada. Muito obrigado. Também muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado, gente.